Olá, queridos irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos vocês nesta manhã, neste domingo, para mais uma aula do nosso curso As Cartas Paulinas, que tem sido ministrado na Escola Dominical da Igreja Presbiteriana Unida de Vila Iolanda. É com muita alegria que iniciamos mais esta aula, mais esta gravação, e o nosso desejo é que todos sejam ricamente abençoados pelo Espírito Santo de Deus. Pelo Espírito Santo de Deus. Vamos orar. Pai de amor, Pai de bondade, nós te louvamos, Senhor, por mais esta escola dominical. Nós te louvamos, Senhor, por mais este domingo, por mais esta manhã. E te louvamos também, ó Deus, por todos que estão assistindo pela primeira vez esta aula, por todos que estão assistindo neste domingo esta aula e por aqueles que assistirão em outra oportunidade, em outro dia, que da mesma forma o Senhor onipresente esteja abençoando a todos. Ensina-nos, ó Deus, conforme a tua vontade. Ensina-nos, ó Deus, conforme o teu querer. Ensina-nos, ó Deus, pela intervenção do teu Santo Espírito. Essa é a nossa oração em Cristo Jesus. Amém. Amados irmãos, nós vamos projetar a nossa tela, mas antes é importante dizer que as aulas elas são sempre continuação uma das outras, principalmente quando nós estamos dentro da mesma carta, né? Então, nós já estamos há algumas aulas na carta aos Coríntios, né? Então, é muito importante, se você está chegando pela primeira vez agora, vendo esta aula pela primeira vez, que na nossa página do YouTube mesmo, onde você está vendo essa aula, você possa acessar as aulas anteriores. Principalmente, a aula passada nos ajudará a entender muito o porquê de algumas conclusões nesta aula de hoje. Porque a aula passada ela serviu de pano de fundo para compreendermos o capítulo 8 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, né? Então, e temos lá muitos estudos, né? Muitos estudos. Temos os estudos de outras cartas que já foram abordadas nesse curso. Temos o estudo do curso de Atos dos Apóstolos, que nos ajuda a entender muito bem o Novo Testamento, né? E temos também vários estudos sobre os evangelhos de Jesus Cristo. Então, se você puder conferir lá o que tem na nossa página no YouTube, você vai ver que tem muito material, além dos nossos cultos gravados, né? Estão lá também os cultos da Igreja Presbiteriana Unida de Vila Iolanda. Bom, reforçando, né, a importância, aqueles que estão acompanhando já estão com as informações das aulas passadas, né? Agora, quem está chegando agora pela primeira vez, eu reforço a importância de ver as aulas passadas. Em relação a essa aula de hoje, ver principalmente a aula de domingo passado, que já está lá no nosso YouTube, na nossa página, e que é fundamental para que compreendamos com profundidade o que vai ser falado hoje. Bom, então nós vamos projetar a tela e vamos para o tópico de hoje. Quero também agradecer a todos que têm acompanhado e têm divulgado o nosso trabalho. Bom, comida sacrificada aos ídolos era um problema que Paulo enfrentava ali junto aos coríntios. Um problema que também lhe trouxe dores de cabeça, né? Porque lembra que eu expliquei nas aulas anteriores, Paulo está respondendo a uma série de questionamentos que foram levantados. Ele não estava em Corinto, ele estava em Efésios. Então ele recebe visita e recebe também uma carta de alguns grupos lá da igreja com uma série de questionamentos. Então ele aproveita essa visita, ele aproveita essa carta, ele ouve, ele lê o que estava acontecendo em Corinto, e aí ele resolve escrever aos irmãos.
Como eu disse, na aula passada, nós demos todo o pano de fundo para que fosse possível a compreensão desse problema. Um problema para Paulo em Corinto deflagra a falta de fé. Nós falamos sobre a questão, né, de algumas pessoas que estavam ali chegando ao cristianismo, e essas pessoas, elas tinham dificuldades, né, em aceitar a simplicidade, né, vamos assim dizer, a simplicidade da mensagem do Evangelho. Crê no Senhor Jesus, tu e tua casa, e serás salvo. E havia também, devido a todo um ensinamento, uma cultura totalmente ligada à questão da idolatria, muitas pessoas tinham medo das várias divindades que eram cultuadas na época de Paulo. Tá? Mais uma vez insisto, a aula passada vai nos dar uma boa noção sobre isso. Tá? Então não dá para eu ficar repetindo aqui. Então, como está gravado lá, eu peço que você veja lá depois. Tá? Ou assista a aula primeiro, a aula de domingo passado, para depois assistir essa aula que você está recebendo agora. Então, o que acontecia? Muitas pessoas estavam na igreja, estavam cultuando o Senhor Jesus, estavam tentando viver na nova fé, porém, ainda presas à religiosidade antiga. E tinham medo, porque as divindades antigas, elas eram divindades que elas seguravam as pessoas pelo medo, né? Então, olha, se eu não adorar a deusa lá da natureza, a colheita não vai ser próspera, né? E assim por diante. E eu até fiz uma comparação com os nossos dias, quando a pessoa, ela está na igreja, ela ouve a palavra, ela trabalha, mas ela se preocupa em não levantar com o pé esquerdo. Ela se preocupa em ter lá uma comigo ninguém pode na casa dela para afastar mal olhado. Ela se preocupa em usar branco na passagem do Réveillon. Irmãos, quando nós servimos a Cristo e cremos em Cristo, tudo isso já essas coisas se tornam totalmente desnecessárias na vida, né? Você está sob o sangue de Cristo, como dissemos na aula passada. Então, não tem olho gordo que possa trazer qualquer prejuízo a você, ainda que o olho seja obeso. Não vai trazer problema nenhum a você. Né? Olho gordo não traz mal nenhum para aqueles que estão debaixo da fé em Cristo Jesus. Mas, as pessoas, ainda assim, elas, naquela época, tinham dificuldade em absorver a mensagem do Evangelho, que é uma mensagem simples. E ainda hoje, queridos irmãos, ainda hoje, tá? Veremos, ainda hoje, as pessoas têm dificuldade de aceitar a mensagem simples do Evangelho. Então, o problema da comida sacrificada a ídolos, ela deflagra ou denuncia, ou ela mostra, ela coloca em evidência a falta de fé entre alguns coríntios. Né? Porque, lembra, nós falamos no domingo passado, né, sobre os neófitos, os novos na fé, mas que ainda estavam presos à religiosidade antiga. A aula também, o capítulo 8, que nós vamos ler daqui a pouco, é importante que a gente leia o capítulo 8 aqui junto, né? Você leu em casa e a gente fez alguns destaques no capítulo 8. Ele deflagra também a falta de amor. Né? Quem leu já está entendendo isso e está falando assim, é verdade, Paulo fala da questão do amor.
né? Por quê? Nós tínhamos os ditos sábios em Coríntios, né? Vocês lembram na semana passada que eu falei da divindade Apolo, o ídolo Apolo, que era o ídolo da razão, né? Então, algumas pessoas, elas idolatravam o conhecimento. E Paulo, eu expliquei, então, por que Paulo, ele se pega a determinados temas, e quando a gente estudou na aula passada essas divindades, esses ídolos que eram cultuados, aí fica mais claro por que Paulo ele fala sobre determinados temas nas suas cartas, sobre a questão da sabedoria, porque se exaltava a razão, porque tinha um ídolo, que era o ídolo da razão, Apolo, a imoralidade, porque havia uma divindade, que era a divindade do amor, da sexualidade, e que ela fazia cultos em que prostitutas eram colocadas no templo, e os homens iam prestar o seu sacrifício se relacionando sexualmente com essa prostituta, porque, segundo eles, era uma forma de agradar esta divindade. Homens casados iam até o templo e faziam sexo com essas prostitutas para agradar a divindade. Por isso que Paulo fala contra a imoralidade sexual, né? Então, queridos irmãos, não é à toa que Paulo faz determinadas críticas nas suas cartas. Tudo tem uma razão. Por isso, é importante conhecermos, né? Aquele que quer crescer um pouco mais na fé, no conhecimento, na sua espiritualidade, quer amadurecer como cristão, é importante, né, esses estudos bíblicos que nos ajudam, né, a compreender a palavra de Deus com mais profundidade, né? Não é crescer no orgulho, tá? Porque aí caímos no mesmo erro dos coríntios. Porque o crescimento no orgulho, Jesus, a palavra de Deus nos ensinou através de João Batista. O que João Batista disse? Convém o quê? Convém que ele cresça e eu diminua. Então, quanto mais eu conheço a palavra de Deus, mais eu vivo essa realidade de João Batista. Convém que ele cresça e eu diminua, porque é uma das coisas que Paulo afirma, tá? Então, os sábios aos seus próprios olhos. Tem tanta gente que é sábia, mas é sábia só aos seus próprios olhos. Deus que me perdoe, né? Não tem a mínima noção do que é sabedoria, porque a sabedoria verdadeira, a sabedoria que vem do alto, nos leva ao amor. E aí é o que nós vamos ver por que a carta deflagra, né, o capítulo 8 deflagra a falta de amor. Vamos lá entender, tá? Considerando tudo que vimos na semana passada, tá? Vamos lá. Eu vou tentar aqui conversar com vocês, tentando traduzir o capítulo 8 e o problema que estava acontecendo de uma forma que a gente consiga entender mais claramente, né? O que acontecia? Então, tinha lá o sacrifício de animais no templo. O templo era uma instituição que, ao redor dele, muitas coisas aconteciam, né, nos templos antigos. Então, uma das coisas que a gente tinha no templo, lá em Corinto, segundo os estudos que a gente fez, né, as pesquisas, ali tinha o açougue. O que era isso, né? Venda de carne, né? Todo mundo sabe o que é um açougue, né? Então, veja bem, os animais, eles eram levados e consagrados ao ídolo. Então, a ovelhinha, o cabrito, né, o carneirinho, eles chegavam lá, eles eram sacrificados. Eles eram consagrados e oferecidos àquela divindade.
Aí eles eram mortos, sacrificados, o seu sangue funcionava como aspersão, né? Como forma, né? De perdão, como acontecia em Jerusalém, né? Partes do corpo do animal eram, em algumas situações, eram queimados, né? Eram oferecidos aos céus por meio da fumaça. Outra parte ficava para o sustento dos sacerdotes e de todos que viviam em função do templo. E aí, parte dos animais que não ficavam para os sacerdotes, nem eram queimados, parte desses animais eram vendidos no açougue do templo para que o templo também tivesse outra fonte de recurso com estas carnes, que serviria para o sustento ali de todo o trabalho envolvendo o templo. E as pessoas, elas iam aos açougues nos templos e compravam essas carnes para se alimentarem delas, para comerem delas, para prepararem. Você não vai no açougue? Então você compra lá um miolo de acém, traz para sua casa, faz um miolo de acém na sua casa, né? Você compra uma costelinha, né? Era a mesma coisa lá, tá? Para que a gente entenda. Além disso, o templo também, ele tinha espaços, salas reservadas para socialização, né? Havia, de repente, a cidade, o governo ali da cidade ia fazer uma aliança importante. Então, a liderança da cidade, outras pessoas eram convidadas e se reuniam nessas salas no templo. E aí o templo oferecia o jantar e essas carnes, elas eram oferecidas nesses lugares. E, além disso, ainda tinha outros tipos de festas no templo, celebrações, que eram alimentadas por essas carnes, porque havia uma verdadeira era constante, né, o oferecimento de animais ali no templo, matando animal toda hora, e se não tivesse esse tipo de atividade, aquelas carnes iam começar a estragar ali, né, então haveria um desperdício de carne, porque os sacerdotes e todo o movimento no templo não daria conta de comer toda aquela carne, e nem todo animal ele era oferecido em sacrifício, né? Então, era uma forma de você fazer com que aquele material, né, não ficasse ali estragando, tá? Então, era isso que acontecia. Qual é o problema, né, falando a linguagem de hoje? O que estava pegando em Coríntios? O que estava pegando em Coríntios? Pode o cristão comprar esta carne cujo animal foi consagrado, foi oferecido a um ídolo? E agora? O cristão poderia comprar esta carne e fazer na sua casa? E aí? Sim ou não? Era certo ou não era certo? Haveria alguma condenação para o cristão comprar essa carne que era vendida no mercado do templo? Ou o templo também ele era utilizado como um fornecedor, né? Então, comerciantes menores compravam essas carnes em preço mais em conta do templo e revendiam em outros locais, revendiam nas suas casas. E aí? Como eu vou saber se aquele pedaço de
de contrafilé que eu comprei, ó, contrafilé tá raro hoje, hein, irmãos? Ó, eu fui longe agora, né? Porque, infelizmente, no Brasil de hoje, cada vez menos pessoas podem comprar 1 quilo de contrafilé, né? Mas vamos lá. Uma carne mais em conta, um acém, né? Comprou 1 quilo de acém. E aí? Esse boi que gerou, né? Da onde resultou esse quilo de acém? Foi um animal que foi utilizado em cultos a outras divindades? Como que eles iam saber? E se eles ficassem preocupados com isso, não comeriam nada. Essa é a verdade. Até hoje, irmãos. Até hoje, né? Por exemplo, a gente, né, hoje a gente não tem conhecimento disso, mas a gente sabe que há, no Brasil mesmo, muitas religiões não oficiais que até hoje trabalham com sacrifício de animais. Sem falar que a ganância humana faz com que muitas pessoas se envolvam em cada tipo de ritual para ter mais produção, para ter mais lucro, que eu não duvido de nada. Mas e aí, eu vou parar de comer carne? Porque eu não sei a procedência? Eu só tenho como saber a procedência do alimento que eu como se eu começar a criar na minha casa. Então eu vou ter que comprar uma casa grande e vou ter que criar ali uns boizinhos, umas galinhas. Aí sim, eu mato o boi, pego e corto o boi, faço os cortes de carne, faço os cortes do meu frango que eu matei. Né? Aí sim eu tenho a procedência da carne. Senão eu não tenho. Mas, o que Paulo vai dizer sobre isso? Paulo vai dizer o quê? Vocês creem em alguns desses ídolos? Esses ídolos são reais? Não. Então, não existe comida sacrificada a ídolos. Porque para nós cremos em um único Deus, Criador dos céus e da terra, e temos um único Senhor, o seu Filho Jesus Cristo, que é quem morreu por nós na cruz. Ponto final, acabou. Nós cremos em um único Deus. Nós não cremos, não existe nenhuma outra divindade para nós. Não é uma questão de nós dizermos, sim, olha, eu creio em Deus, mas não creio no outro Deus e no outro Deus. Não, não existe. Só há um Deus. E um Senhor. Então, nada pode ser consagrado ao nada. Então, uma carne não pode ser consagrada ao nada. Porque os outros ídolos são nada diante do Deus Criador dos céus e da terra. Nada. 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 Tá? Então, vamos ter isso em mente. Nada. Porque senão, queridos irmãos, vamos aqui fazer uma suposição. Eu gosto muito de ir com a minha esposa ali no Rancho da Pamonha, na Raposo Tavares, que é aqui pertinho de casa, pega aqui o Rodoanel, sai na Raposo e a gente vai lá. Aí eu compro um milho, né? Eu gosto de pamonha, gosto de curau, eu gosto de tudo de milho, tudo. Tudo que vocês imaginarem que possa ser feito do milho, inclusive o milho, eu gosto. Vamos imaginar, há uma suposição aqui. Vamos imaginar que o milho que chega no Rancho da Pamonha vem de um lugar onde a pessoa tem lá um monte de ídolos e consagra a sua plantação a um monte de divindade.
Não sei. Mas e se ele faz isso? Isso pode me causar algum mal? Não! Sabe por quê, irmãos? Tudo que entra, ou tudo que comemos e que entra em nossa casa, o que devemos fazer? Consagrar ao Senhor. Dar graças, consagrar ao Senhor e comemos. Porque o evangelho é simples. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Acabou. Tá? Essa é a fé em Cristo Jesus, irmãos. A fé em Cristo Jesus, ela é mais simples. Logo quando eu acho que foi até antes de eu entrar no seminário, até esses dias eu precisava procurar agora. Eu escrevi um texto, ainda com todas as minhas limitações teológicas, tudo, mas eu escrevi um texto assim, simples como uma flor. O evangelho, ele é simples. Você não precisa ficar dando não sei quantas voltas ao redor da sua casa para quebrar maldição. Né? Você não precisa ficar comprando óleo ungido do pastor, ou do bispo, ou da bispa, ou do apóstolo. O evangelho é simples. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E a partir do momento que você creu, seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo com água. Simples, irmãos. Simples. O evangelho é simples. Mas, o que acontece? Então, eu expliquei para vocês o problema. O cristão poderia ou não poderia comprar esse tipo de carne? Aí, Paulo fala da falta de amor, né? Por que ele vai falar da falta de amor? Porque lembra que eu falei que pessoas ainda estavam presas à questão da religiosidade antiga, muito presas ao ídolo, né? Além de comprar essa carne, muitos cristãos ali eram cidadãos. E eles eram convidados a participar de ceias ali em salas, naquele templo. E aí esse era um outro problema. E aí sim a gente entra na questão do amor. Então Paulo, ele mostra o quê? Que se eu tenho essa maturidade, de que nada pode me fazer mal, de que tudo aquilo que eu recebo, dou graças, eu anulo ali qualquer coisa que possa ter sido feita, que não se pode consagrar nada ao nada, porque os ídolos são nada diante de Deus. Ainda assim, eu tenho que ter a consciência para com os fracos. É isso que Paulo fala. Que, como eu disse para vocês, né, aqueles que ainda estavam muito presos a questões da religião antiga que viviam. Então, não cabe a mim causar escândalo em alguém e ser um veículo para que aquela pessoa, né, ser um meio para que aquela pessoa abandone a fé. Estão conseguindo entender? Então, assim, para muitos cristãos em Corinto, ainda existia a consagração. E eles entendiam que as carnes, de fato, eram consagradas aos ídolos, que aquele alimento que era oferecido ali no templo, ali em atividades sociais,
eram oferecidas e que isso tinha valor para eles, não um valor positivo, mas tinha a questão da idolatria para eles, a questão do ídolo. Então, o que Paulo pede? Olha, se para você não é, pense naquele que pode se escandalizar com o que você faz. Né? Se escandalizar com o que você faz. Então, o que Paulo está dizendo é o amor. É o amor. É o amor. O amor, ele deve estar em primeiro lugar na nossa vida. Né? O amor deve estar em primeiro lugar em nossa vida. Então, se eu conscientemente sei que determinada atitude, determinada coisa que eu faça, ainda que a minha consciência ela esteja plenamente livre pela minha fé, se eu sei que aquilo pode causar escândalo em outros que ainda não têm a consciência liberta no mesmo nível da minha, cabe a mim, por amor àquela pessoa, não fazer, para que o meu ato não cause, não seja para ela escândalo, e isso se torne numa barreira para que o evangelho alcance aquela pessoa. É meio complexo, né? É um pouquinho difícil de entender, irmãos. Eu estou aqui me esforçando ao máximo para tentar passar isso a vocês de uma coisa, de uma forma mais clara possível, tá? Mais clara possível. Então, eu não quero aqui, queridos irmãos, classificar o que pode e o que não pode, porque o ser humano ele tende a buscar sempre o cabresto. E eu não sou pastor de cabresto. Nós temos que ter a nossa consciência. Né? Nós temos que ter a nossa consciência. E a nossa consciência deve ser livre pela fé. E deve ser pautada pelo amor. Então, veja bem, a minha fé liberta a minha consciência, mas o amor é a barreira que me direciona até onde eu posso ir. Igual Paulo fala, esses ídolos para mim não existem, eles são nada. Se são nada para você, amém. Mas para aqueles que o ídolo não é nada, ele ainda é fraco na fé, você tem que tomar cuidado para não gerar escândalo. Então, muitas pessoas em Corinto se escandalizavam porque muitos faziam os seus banquetes e falavam assim, tá vendo essa carne aqui? Ela foi consagrada ao ídolo tal, mas eu como. Isso gerava escândalo para o que Paulo chama de os fracos. Porque ele diz, assim como Cristo morreu para você, Cristo morreu para os fracos também. Hã? Então é isso. Tá vendo essa carne aqui, Isso aqui foi consagrada lá, ao ídolo Apolo, tá? Eu como. Né? Então eu tenho que ter essa consciência de não causar, não gerar escândalo. Então, o capítulo 8, ele está muito relacionado a isso. Por incrível que pareça, ele está relacionado ao amor. E a maioria dos problemas de Corinto, se a gente for fazer aqui uma retrospectiva, a gente vai ver que eles estão relacionados ao amor. Tanto é que o centro
da mensagem de Paulo aos Coríntios está no capítulo 13, que é o amor, que nós vamos estudar esse capítulo ainda. Portanto, irmãos, eu tenho a consciência livre. Eu posso dizer isso a vocês com toda tranquilidade. A minha consciência é livre. Ela é livre pela minha fé. Mas o amor, ele coloca ali a minha consciência com alguns limites, porque eu não posso gerar escândalos a ninguém. E mesmo assim, irmãos, às vezes a gente falha, a gente cai, a gente erra e a gente gera escândalo. E quantas pessoas podem deixar de frequentar uma igreja, se frustram com o evangelho, porque as pessoas, elas diante dos nossos escândalos que causamos, elas se decepcionam com o evangelho e com Deus, não é com a pessoa. Por isso, Paulo fala desse cuidado que precisamos ter, dessa responsabilidade que precisamos ter. E eu sempre oro a Deus, né? Se eu fui já escândalo para alguém, me perdoe, Senhor. Se eu não alcançar a coroa por alguma razão, que aqueles a quem eu preguei o evangelho alcancem, que era a preocupação de Paulo. E aí nós vamos ver no capítulo 9, porque que Paulo era uma pessoa assim admirável. Depois de Jesus Cristo, para mim, vem Paulo. Com todo respeito ao grande apóstolo Pedro, ao amorosíssimo apóstolo João, para mim é Paulo. Bom, um problema para nós hoje, né? As pessoas ainda hoje buscam o cabresto, né? O cabresto. Elas querem que você diga o que elas podem e não podem fazer, o que elas podem comer e não podem comer, o que elas podem beber e não podem beber, é como se isso fosse suficiente, né? O que eu posso vestir e o que eu não posso vestir. O que eu posso comer, o que eu não posso comer. O que eu posso beber, o que eu não posso beber. O dia que eu posso trabalhar, o dia que eu não posso trabalhar. Porque para elas isso passa a ser a segurança. Porque, eu não como isso, eu não uso isso, eu não faço isso, eu não trabalho nesse dia. Então, eu alcancei a salvação, mas não é assim. Além disso, outros pastores começam a inserir na vida do cristão, queridos irmãos, uma série de outras práticas, além do crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa, mas você tem que comprar o salzinho aqui. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa, mas você tem que fazer tal coisa na sua casa, tal dia, tal hora, e pôr a água não sei aonde, diante da tal oração. Não que quem faz isso na simplicidade da fé vai para o inferno. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que pessoas, líderes, se aproveitam dessa característica do ser humano e exercem domínio sobre as pessoas. Como os ídolos faziam. O que um ídolo faz? Exigir rituais para que as pessoas sejam cativas desses ídolos. Então, hoje no Brasil, desculpe, mas hoje no Brasil, os grandes líderes midiáticos se tornaram ídolos.
são idolatrados, porque as pessoas mal conhecem a palavra de Deus, mas fazem o que esses líderes pedem que façam. São ídolos, como os ídolos que vimos na semana passada aqui. Ídolos vivos. Ídolos vivos. Então, o cabresto é algo muito sério na questão dos evangélicos hoje. Muito sério. Porque o cabresto, ele tira a capacidade de pensar, de decidir. E aí você faz tudo que um líder manda, cegamente, sem qualquer questionamento. Era assim que as pessoas viviam em relação aos ídolos. É a mesma coisa. A mesma coisa. O evangelho é simples, irmãos. O evangelho é simples. Eu não sou o intermediário entre Deus e vocês. Não sou. Porque o véu do templo se rasgou. O próprio Deus está entre nós. O sacerdócio universal de todos os crentes. O que esta afirmação da reforma, da igreja reformada, a qual fazemos parte, nos ensina? Sacerdócio universal de todos os crentes. Isto é o quê? Todos nós somos sacerdotes perante a Deus. Todos nós podemos nos apresentar diante de Deus. Antigamente só o sacerdote. Não, hoje todos nós nos apresentamos diante de Deus. Todos nós fazemos a nossa oferta viva de louvor diante de Deus. Eu sou uma pessoa, por um chamado, por uma vocação, que tem um preparo, que não me faz melhor do que ninguém. Porque se eu não fizer o que eu faço com fé, com amor e com zelo, a pessoa que varre o templo, se ela faz com maior amor, com maior zelo e com maior respeito do que eu, ela é mais útil para o reino de Deus do que eu mesmo como pastor da igreja. Então eu nada sou de diferente de vocês. Nada. Melhor que alguém? De forma alguma. Queridos irmãos, quando o presbitério de Novo Osasco se reuniu, me avaliou, e depois da reunião que eles fazem só entre os pastores e os presbíteros, me chamaram e disseram: Luciano, o presbitério Novo Osasco decidiu pela sua ordenação e receberemos você como pastor. Eu fui para casa, como dizem os judeus, estava como quem sonha. Estava como quem sonha. Eu cheguei em casa, irmãos, dobrei o meu joelho e pedi a Deus. Eu lembro até hoje a oração que eu fiz. Senhor, que eu seja a mesma pessoa em simplicidade e que eu nunca acredite que eu sou melhor do que qualquer outra pessoa por conta disso. E num determinado momento da minha vida, irmãos, eu comecei a achar que eu era alguma coisa. E Deus atendeu o meu pedido. A mão de Deus pesou sobre a minha vida já. E Ele me mostrou: você não é melhor do que ninguém, como você mesmo pediu. Eu estou te mostrando. Você não é melhor do que ninguém. Você é totalmente dependente de mim. Deus ouve as nossas orações, irmãos. Deus ouve as nossas orações. Então, o ídolo
como vimos, ele coloca cabresto. Então, se um pastor quer colocar cabresto na sua vida, ele quer ser um ídolo e não um servo. Tá? E não um servo. A consciência é a chave. A sua consciência. Se a sua consciência te acusa, não faça, ainda que o mundo diga para você fazer. Se a consciência te acusa, não faça. Porque a palavra de Deus diz, nós temos a consciência de Cristo, a mente de Cristo. O próprio apóstolo Paulo disse, nós temos a mente de Cristo. E o amor de Deus depositado em nosso coração é o que direciona a nossa consciência, que é o filtro das nossas ações e palavras. Você não ouve, às vezes, o termo, tal pessoa fala sem pensar. Quando alguém fala uma besteira, quando alguém vira e mexe e fala algo e tem que se retratar, é uma pessoa que fala sem pensar. Isto é uma pessoa que fala sem que aquilo que ela vai falar passe pela consciência, que é o filtro. Né? Nós temos um monte de gente assim. Né? Do chefe da nossa nação a pessoas que estão aí no nosso dia a dia. Falam sem pensar, falam sem filtro. Porque não tem uma consciência transformada por Cristo. Porque uma coisa é ser sincero. Eu aprendi isso com o reverendo Eliseu Fonda, que foi meu tutor. Uma coisa é ser sincero e falar a verdade. Outra coisa é ser grosso e mal educado. Tem gente que é grosso, mal educado, fala com grosseria, ofende as pessoas e depois sabe, gente, é que eu sou sincero. Não, você não é sincero. Você é grosso, mal educado e não tem filtro para falar. Assuma. E peça para que Deus trabalhe esse perfil na sua vida. E não use a desculpa de que você é sincero, porque aí você julga o outro. O outro que fala com mais amor, o outro que trata a questão com mais cuidado, você está dizendo o quê? Que ele é falso. Você é melhor do que ele. Não. Não confunda grosseria, falta de educação com ser sincero. Seja sincero sempre, mas sempre mediado pelo amor. O amor é indispensável. Então, hoje, quando você percebe situações na sua vida e vê que pessoas estão sob o cabresto, né? Trabalhe a sua consciência, mas com amor, para não escandalizar essa pessoa. Para não escandalizar essa pessoa. Né? Se você tem determinados hábitos na sua casa, por exemplo, irmãos, muita gente gosta de tomar o seu vinho. Né? Tem gente que gosta de tomar o seu vinho. Tem gente que gosta até de tomar uma cervejinha. Pastor, é pecado tomar vinho? Para mim, não. A Bíblia diz, não vos embriagueis com o vinho, onde há devassidão. Tá? Tem gente, quando a gente fala que Paulo recomenda o vinho a Timóteo, um cálice de vinho, tem gente que fala, não, mas o vinho não tinha álcool. Se não tinha álcool, por que Paulo fala, não vos embriagueis com o vinho, né? Que o vinho gerava alegria para as pessoas.
Agora, queridos irmãos, se você vai receber uma pessoa na sua casa, e você sabe que essa pessoa ela tem uma consciência ainda limitada, não está liberta, e você sabe que você conhece aquela pessoa e você sabe que o vinho, né, vai causar escândalo a ela. Entra o que? O amor. Você vai servir a mesa e você não vai colocar o vinho em cima da mesa e vai tomar um cálice de vinho na frente dela e causar escândalo para ela. Porque você ama aquela pessoa e você sabe que Cristo morreu por ela. E que você não vai ser empecilho para que o evangelho chegue a ela. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são permitidas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Se para ela o vinho ou a cerveja são bebidas do diabo, né? Como eram para muitos em Corinto aquelas carnes consagradas aos ídolos, a relação é a mesma. Por que você vai causar escândalo para ela? Por que você vai pôr uma garrafa de vinho, abrir e colocar a sua taça de vinho e vai beber o vinho ou vai beber o seu copinho de cerveja na frente dela, causando escândalo naquela pessoa? Percebem, irmãos? Por amor, você trabalha a sua consciência. Você é livre. Você é livre. Não há nenhuma condenação na sua consciência em tomar um cálice de vinho na hora do almoço. Mas o amor te faz abrir mão desse direito, que agora nós vamos entrar, não hoje, mas na próxima aula, no capítulo 9. O amor te faz abrir mão desse direito para não gerar escândalo, para que, através da sua vida, não haja obstáculos para que o evangelho alcance as pessoas. Tá? Não vai dar tempo da gente ler o capítulo 8 aqui, mas eu vou pedir para que vocês leiam em casa e agora, né, com base nessas informações, vocês vão ler claramente. Capítulo 10, Paulo vai voltar a falar da idolatria. Aí nós vamos elevar esse debate. Mas, por enquanto, ele está na esfera do escândalo. A minha consciência é livre, porém, ela é mediada pelo amor. Pelo amor. Tá? Então, muitos não tinham problema nenhum em comer essas carnes, em até participar de alguns eventos sociais que eram realizados no templo, que faziam parte da vida pública das pessoas. Mas o que Paulo pede é: tenham amor para não gerarem escândalos aos neófitos ainda fracos na fé. Porque se Deus morreu por você, que se julga sábio, por isso faz tais coisas, morreu também por aquele que ainda entende que essas coisas podem lhe fazer mal. Consciência livre, liberta pela fé, mas mediada pelo amor. Amém? Vamos ficar por aqui hoje. E na semana que vem, a gente volta com o capítulo 9. Leiam. Eu já li, pastor. Leia de novo o capítulo 8 e leia o capítulo 9 para domingo que vem. Tá bom? Essa foi a nossa aula. Espero ter ajudado. E se tiver dúvidas, escreva. Se você é do grupo da nossa igreja, escreva no WhatsApp. Se você não participa, você tem a oportunidade de conversar comigo através da página do YouTube, tá bom?
Deus abençoe, fique na paz. Consciência liberta pela fé. Você é livre, mas mediada pelo amor. Você é escravo.